vou falar um pouquinho mais de duas tecnologias muito fortes aqui dentro da Oracle, né, que a Oracle está investindo bastante no desenvolvimento de ambas dentro da cloud, tá? Isso tudo suportado pela nossa cloud, que é uma infraestrutura muito robusta, tá? Vou focar na facilidade do Autonomous Data Warehouse, porque é um banco extremamente poderoso para poder fazer análises, e vou focar no Oracle Analytics Cloud, que é uma alternativa, dentre outras aí que tem no mercado, que tem bastante machine learning embarcado dentro dela para apoiar no desenvolvimento, né, e apoiar o usuário de negócio. Você não precisa ser um usuário super user, vamos dizer assim, né, um usuário programador, né, um desenvolvedor. Você consegue fazer bastante coisa com essa ferramenta. Pô, falando um pouquinho mais de mim, tá? Meu LinkedIn tá aí, quem quiser entrar em contato comigo por lá, pode entrar em contato se tiver alguma dúvida mais para frente. Tenho já várias certificações de Oracle Cloud, né? Eu já tenho tanto de infraestrutura, quanto sou certificado também, tanto no Autonomous quanto no Oracle Analytics, né? Tenho um pouquinho de embasamento teórico aí para poder trazer esse material e fazer isso prático para vocês. Tem o meu LinkedIn aí, quem tiver alguma dúvida, né? Tentei replicar, não consegui. Pode me adicionar lá, pode mandar uma mensagem que eu apoio vocês sem problema nenhum. Já sou engenheiro de soluções aqui na Oracle, já faz um ano, né? Mas já estou na Oracle há quase 3 anos, né? Passei por algumas áreas aqui dentro. E trabalho para a parte de digital, né? Então, mais focado aí em pequenos e médios negócios. E aí, vamos para a parte prática, vamos parar com esse negócio de PowerPoint, vamos fazer as coisas acontecerem. Vocês estão vendo aí, só estou certificando, estão vendo aí minha tela, que é a console da Oracle Cloud. Tá? Por aqui eu tenho uma série de ações rápidas. O Vitor Cabral vai vir depois aí, né? Vocês podem conferir aí para baixo qual vai ser a programação da trilha. O Vitor Cabral vai vir com vocês e vai escrever muito mais, ele vai explorar mais a console com vocês, ele vai explicar como essa console funciona, ele vai mostrar como essas quick actions podem te ajudar a acelerar o seu desenvolvimento em cloud. Então ele vai explicar mais para vocês como funciona essa parte de organização dentro da Oracle Cloud e o dashboard. Eu não vou explicar tanto, né, para não comer um pouquinho da apresentação dele. Tá? Então, qual vai ser o nosso foco aqui, pessoal? Eu vou mostrar para vocês como subir os recursos gratuitos da Oracle Cloud. Tá? Então, a gente vai subir um Autonomous Data Warehouse que está com esse Always Free, tá vendo? Ó? Então, para mostrar que você já pode começar o seu ambiente de data science, né, de análise gratuitamente. Já começa um ambiente aí para você desenvolver gratuitamente. Eu cliquei na Quick Action, ele já me levou para eu criar o banco de dados. Mas vamos fazer o caminho, né, o caminho mais árduo. Né? Vamos fazer qual é o caminho para eu chegar lá. Tá? Então, basicamente, muita coisa das ferramentas Oracle vão sempre ter o que carinhosamente chamamos de menu hambúrguer. Né? Então, aqui a gente tem o nosso menu hambúrguer e por aqui a gente tem a série de recursos que a Oracle Cloud tem. Né? Para quem não está vendo, tem uma barra de rolagem escondida aqui. Tá? Então, não se esqueça, tem bastante coisa aqui disponível. Então, para a gente começar instanciando o nosso banco de dados, que é esse cara, ele fica pronto em 5 minutos, ele é muito performático, ele faz questão de alto índice, autogerenciamento, ele é completamente gerenciável, ele é praticamente o que eu gosto de chamar que ele é um banco plug and play. Né? Subir ele, eu já começo, jogo os meus dados lá dentro, eu já começo a poder utilizá-lo. Então a gente vai vir aqui no Autonomous Data Warehouse, vocês vão ver que já vai ter um, né, porque eu fiz os testes antes, né, já deixei pronto para a gente, né, ir trabalhando junto aqui, já deixei um pronto. Deixa eu fazer um relogin que talvez eu tenha tomado um sign out aqui. Voltamos, e aí vamos lá listar os nossos bancos. Mesmo caminho, tá? Menu, Autonomous Data Warehouse. Beleza. E aí, ele já está aqui, ó, como vocês podem ver, ele fala até aqui em cima, ó, quais são os bancos autônomos no compartimento, né? E aí ele fala qual compartimento que você está. Né? No caso aqui eu tenho o meu compartimento Armando, que é onde eu já tenho um banco de dados. E aí, como eu disse com vocês, continuem aí na trilha, né? O Vitor vai falar mais aí como funciona,
que é esse compartimento, como funciona essa questão, né? E aí, mas tudo é bem endereçado dentro de compartimentos. Você pode separar os seus workloads, seus projetos, ambiente de produção, desenvolvimento, tudo por essa compartimentação. Tá? Eu vou mostrar para vocês que não é difícil eu ter um banquinho já aqui available, né, para a gente poder começar a usar. Eu venho aqui em Create, e aí aparece aquela tela que a Quick Action criou para a gente, e aí a gente vai dar um nome para esse banco, né? Então, vou dar um display name, vou chamar ele de TDC, e o nome do banco também. Vou chamar ele de TDC também. Aqui a gente pode escolher o workload desse banco de dados, tá? Então, o formato do banco Autônomos, que é um banco completamente gerenciado, que se aplica a patch sozinho, escala quente, não precisa de reboot, né? Você tem 3 tipos de workload. Você pode fazer um workload de data warehouse, né? Então tem toda uma questão por trás que o banco vai trabalhar de uma maneira diferente, né? Ele vai armazenar o dado num formato colunar, ele vai focar em criar resumo de dado, em levar a query para a memória, né? Então ele vai ter esse foco. Ou como eu posso subir ele transacional, né? Um banco transacional, focado para JSON ou não. Tá? Então, o que eu falo foi focado para JSON para ser um banco mais API native, né? Então, aquelas aplicações que conversam muito com mensagem, né? Com mensagens de JSON. E aí tem o banco transacional. O banco transacional vai salvar suas informações num formato linear, né? Quando a gente fala, é um formato de blocos, linearmente, e ele vai ter um foco para criar índices para melhorar o número de transações por segundo, né? Então ele vai tentar cachear algumas coisas para diminuir a I/O, né? Então ele vai tentar, né, fazer a IA dentro dele, né? Porque tem uma IA que gerencia o banco, né? Vai tentar ter esse foco. No caso do Data Warehouse, ele vai tentar melhorar a performance de Query Analytics, que é o nosso foco aqui hoje. Tá? Eu tenho 2 tipos de deploy também, né? Uma infraestrutura compartilhada, que na verdade você não reserva um hardware para você, mas você tem o seu banco lá, e uma infraestrutura dedicada. Na infraestrutura dedicada, você pega um hardware inteiro só para você lá, uma gaveta, uma metade do hardware, o hardware inteiro, e aí você consegue subir os seus próprios bancos autônomos dentro desse hardware dedicado. Aqui na hora de configurar o banco, se não for usar o Always Free, você basicamente vai escolher a versão do banco, que hoje é disponível a 19, né? Tá próximo aí de sair a 20C, tá? E aí você vai escolher poder de processamento e armazenamento. Se a gente vai no Always Free aqui, você vai ter uma OCPU, aí ele não vai ter o autoscaling ativado e vai ter 20 GB. Então você já tem um banco gratuito para sempre de 20 GB aí para você usar. O que é o legal? Esse storage não é um storage comum, tá? Então esses 20 GB pode até ser um pouquinho mais, porque ele tem um fator de compressão pelo storage que ele está, né? Que é um storage de exadata. O storage de exadata é um storage server, né? Então ele é bem mais robusto que um storage normal. Tá? Então esse aqui tem até um fatorzinho aí por uma feature que o Exadata tem, né, de hardware, que chama Hybrid Compression, né, e essa feature faz com que comprima um pouco a informação lá dentro. Né? Então esses 20 GB pode até ser um pouquinho mais, mas no número mesmo é 20 GB aí que vocês têm disponível para poder trabalhar com esse banco. Né? Então dá para fazer bastante coisa, né? As planilhinhas aí que quem tem que rodar Excel em computador que não tem tanta memória RAM, né, num notebook aí que não se resfria tão bem, consegue jogar a base aqui para dentro e dá para fazer bastante coisa. Né? E aí a gente vai colocar uma senha para acessar o administrador da ferramenta. Eu já tenho umas senhas padrões aqui, como vocês podem ver, né? E aí eu vou reconfirmá-la, a senha padrão aqui, e eu vou deixar um acesso, né? Quando é always free, o acesso só pode ser o disponível de qualquer lugar. Mas lembrando que esse acesso já é extremamente seguro. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que eu vou ter uma wallet, então é como se fosse a chave privada do banco de dados. E aí a gente vai acessar por essa carteira que tem uma série de informações dentro dela, incluso a chave para entrar no banco. Tá? E aí a licença inclusa aqui. E aí eu crio esse banco. Ele deve ficar pronto aí por volta aí de uns 4 minutos, tá? Por isso que eu já deixei um outro pronto para a gente não perder muito o nosso tempo. Mas era mais para mostrar para vocês o quão simples é, né, subir esse banco de dados. Tá? Então, para fazer os nossos testes, eu já deixei o nosso pronto aqui. Inclusive, até tem outro aqui. Eu já deixei o nosso pronto aqui.
Esse banco, a gente vai executar uma queryzinha porque o banco Autônomos na cloud, ele já vem com um esquema dentro dele que chama SH, que é Sales History. Tá? Esse esquema dá para você já começar a testar o banco. É mais para teste mesmo. Né? E tá, a query que eu vou executar no banco para criar a view, né, ela vai estar no meu cookbook. Tá? Então, se vocês quiserem, não precisem ficar preocupados, não tirei print screen, né? Então, fiquem tranquilos que lá está a query. Tá? Então, o material vai cobrir até mais do que eu vou falar aqui hoje. Tá? Então, fiquem tranquilos aí quanto a isso. Tá? Então, aqui a gente tem o nosso banco Autônomos. Né? Esse aqui, no caso, ele não é um always free. Ele tem uma CPU e 1 TB de armazenamento. Tá? Tá na versão 19, o autoscaling dele está habilitado. E ele já faz backups automáticos para mim. Quando ele está ligado, né, porque eu usualmente desligo ele para diminuir o consumo no meu ambiente de teste aqui, ele vai sempre fazer um backup toda vez quando você está, por exemplo, ele reconhece o tempo que você menos utiliza o banco e aí ele sempre vai fazer um backup incremental para você. Isso não é desconfigurável, ele sempre vai fazer esse backup. O que você pode fazer a mais é criar backups manuais ao seu gosto. Né? Você pode configurar isso. Então, para desligar e ligar esse cara é bem tranquilo. Posso vir aqui nas ações, restartar ele, né? Com poucos cliques eu consigo criar um clone, consigo mudar o password do admin caso eu esqueça, tudo pela cloud aqui. Né? Então, consigo escalar ele para cima e para baixo, a quente. Inclusive, eu vou mostrar para vocês na hora que eu executar uma query aqui. Vou fazer o escalamento dele. Né? E eu tenho também aqui, como eu me conecto nele? Como eu me conecto nesse cara? Ele baixa uma wallet. E aí eu já vou fazer o download dela aqui, porque quando a gente for para o Oracle Analytics, para se conectar no banco, a gente vai precisar dela. Então eu vou fazer o download da nossa wallet. Ele perde um password aqui, mas não é o password do admin, tá, pessoal? Esse password aqui é mais para a gente encriptografar a wallet. Tá? Então, tá vendo? Ele já até fez o download aqui. Né? Vou fechar aqui que eu não quero salvar essa senha. Já fez o download, beleza. Então a gente, quando eu for para o Oracle Analytics, a gente vai conectar nele aí. E aí, bom, ele tem uma série de ferramentas que já vem pré-instaladas junto com ele, né, que estão em outras máquinas, mas a Oracle já deixa disponíveis esses serviços dentro da cloud. Né? Você pode acessar ele via SQL Developer Web, tá? Então, por exemplo, o SQL Developer é a ferramenta de gerenciamento da Oracle para bancos Oracle. Então, aqui eu estou conectando com o usuário admin, né, e eu já consigo executar uma série de queries aqui no meu banco de dados. Ó, ele está carregando aí, né, como vocês podem ver. E aí aqui já vai ter uma telinha para a gente poder trabalhar aqui. Ó, aqui eu já estou dentro do banco. Eu tenho uma questão de consumer group que eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. Tá? Então, select asterisco from dual. Só para mostrar que eu já estou conectado no meu banco de dados. Então, se eu executar minha query aqui, vamos lá. Aí ele já trouxe aqui para mim. Então, isso mostra, né? A Dual é uma tabela coringa aí do banco Oracle. Né, ele já mostra que eu estou conectado no banco, estou conseguindo executar a query dentro do banco de dados. Tá? E outra coisa bem legal dentro dos bancos autônomos, você já tem disponível o Oracle Apex. Né? Para quem não conhece, é uma plataforma, como está escrito aqui, né? É uma plataforma de desenvolvimento low-code. Você consegue já fazer aplicações em cima do banco Oracle. Né? Então, já está tudo conectado, já está tudo integrado. Né, e ele já vai criando o esquema, as tabelas para você, tudo lá dentro do banco de dados. Então, é um bom acelerador aí para caso você necessite fazer uma aplicação aí em low code. Tá? E o melhor de tudo é que esse banco autônomo, ele é um banco Oracle com todas as features disponíveis, todas as features habilitadas. E uma das features lá no passado do banco Oracle era o Advanced Analytics, né, que era uma feature que você conseguia executar data mining e machine learning dentro do banco de dados. Né? A Oracle refez boa parte dessa feature, né, e conseguiu, né, criou o Oracle Machine Learning, né, que é o Oracle ML aqui, ó, como vocês podem ver. E aí a gente vai usar ele. O que esse Oracle ML é? A gente pode executar machine learning dentro do banco autônomo, sem eu precisar deslocar o meu dado para uma outra instância, por exemplo.
né? Então a gente pode executar machine learning aqui dentro, como também posso executar algumas queries pelo Oracle Machine Learning sem problema nenhum. Atualmente, qual é a linguagem aí? Todo mundo deve estar se perguntando, qual é a linguagem que a gente executa no Oracle Machine Learning, né? Atualmente, a gente executa apenas PLSQL e chama alguma... PLSQL é a linguagem escritural, né, vamos dizer assim, do Oracle, tá? Atualmente, a gente chama algumas bibliotecas e pacotes que já estão dentro do banco para fazer os algoritmos, né? E tem uma série de algoritmos aí já disponíveis dentro do banco, né? Numa release que está próxima de sair, né, a gente vai colocar Python também dentro do Oracle Machine Learning e AutoML, né? Então, duas coisas bem legais aí para processar dentro do banco, né? O Python está bem famoso, né? Tá bem forte aí no mercado e ele é bem, principalmente pela facilidade de uso, né? Então a gente vai ter tanto Python também para executar dentro desse cara aqui que é o Oracle Machine Learning, quanto também um AutoML para te ajudar também, para ajudar os usuários que não são tão desenvolvedores ou não são cientistas de dados, né? O AutoML ali para te ajudar a criar os seus machine learnings também. Só para mostrar um pouquinho para vocês, essa aqui é a tela de administração. Então, por aqui eu criaria o meu usuário. Eu já tenho um usuário criadinho aqui, que é o OML User, né? O usuário do Oracle Machine Learning. Você tem que criar os usuários por aqui para eles usarem o Oracle Machine Learning, tá? O admin, ele só é um administrador, ele não consegue desenvolver, então você tem que criar um outro usuário para desenvolver aqui. Para eu acessar, venho aqui nessa casinha e aí a gente acessa com o OML User, né? Então, vou mudar o usuário aqui e vamos fazer o sign-in. Ele já está se conectando aí. E aqui é a carinha dele. O Oracle Machine Learning, ele trabalha muito, para quem já conhece, ele trabalha num esquema muito parecido com o Jupyter, né, os notebooks de Python. Ele é um esquema de notebooks que trabalha que é baseado no Apache Zeppelin, tá? E aí para a gente acessar os nossos notebooks, né? Então eu tenho uma série de exemplos aqui dentro do Oracle Machine Learning também, tá? Então eu tenho exemplos já mostrando aqui, quando eu venho ali no menu aqui no canto superior esquerdo, menu hambúrguer, né, a gente tem os nossos notebooks pessoais e os templates. Se eu vou em exemplos, já tem uma série de templates que a Oracle deixou disponível, mostrando como funciona. Olha, tem até mais do que tinha há algum tempinho atrás. Ó. Então aqui já tem regressão, mineração de texto, né? Então já tem uma série de notebooks novos, né, que a Oracle adicionou recentemente, ó. Adicionou aqui no dia 2 de dezembro. Então eles adicionaram ontem, né? Então esses aqui que tem OML for SQL, né, adicionaram aqui vários notebooks que te ajuda a fazer mineração, já vem com o script pronto aí para você adaptar a sua base de dados. Por exemplo, ó, vamos ver aqui esse de mineração de texto. Né? Vamos ver esse exemplo aqui que a Oracle deixou disponível para a gente. Isso já vem em qualquer instância, tá? Como vocês podem ver aí, subiu o banco, ele já vai estar pronto aí para vocês usarem. Então ele vai carregar o notebook para a gente e ele vai mostrar. Ó, ele já traz para a gente aqui uma modelagem de mineração de texto. Né? Então ele cria uma view aqui baseada numa tabela que a gente já tem dentro do banco. Tá? Lembra aquele esquema SH? Ele está puxando aqui o esquema SH. Ele vai criar uma view, uma de treino e uma de teste. Tá? E depois ele vai checar essas views e aí aqui ele chama o modelo. Ó. Então aqui isso tudo, como vocês podem ver, está sendo feito quando a gente fala OML for SQL. A Oracle gosta bastante de siglas, né? Então é o Oracle Machine Learning para SQL. Né? E aqui ele vai chamar o script de mineração via PL/SQL. Tá? Aqui ainda. Por que eles estão fazendo essa nomenclatura? No futuro, quando sair o OML for Py, né, que aí é o Oracle Machine Learning para Python, né, vai ter também exemplos de como vocês executam isso. Como vocês podem ver, a estrutura de notebook, para quem não conhece, trabalha muito com parágrafos. Né? Então, eu tenho parágrafo aqui do texto, eu tenho parágrafo que ele prepara os dados, eu tenho parágrafo que ele cria os datasets de visualização e treino, né? o que ele checa. Então, cada parágrafo é um passo. Tá? É uma estrutura. Né? Cada quadradinho desse vai ser um parágrafo. Vamos para a execução, né? Para a gente seguir aqui
e ir para o Oracle Analytics Cloud, né? Queria dar mais um overview para vocês do Oracle Machine Learning, porque depois fiquem aí na trilha, que vai ter a Érica, que vai falar bastante disso. Ela vai fazer um deep dive no Oracle Machine Learning, vai ser bem legal, hein, pessoal? Aconselho todos aí a verem. Então vamos lá, eu vou executar uma query baseada nesse esquema SH que eu comentei com vocês, para a gente fazer as nossas análises lá no Oracle Analytics Cloud. Então eu venho aqui, ó, já deixei até um notebookzinho pronto do TDC aqui para a gente executar as nossas queries. Quando você cria um notebook, eu coloquei aqui, cada query aqui eu acabei colocando em um parágrafo. Primeira coisa que você tem que checar no Oracle Machine Learning é se o seu notebook está conectado ao banco. E aqui tem uma engrenagemzinha, que é onde a gente conecta os nossos interpretadores. Se tiver azulzinho é porque está funcionando, tá? Está conectado. E a ordem é seguida também. Né? Quando a gente tem 3 layers de conexão, vamos dizer assim, 3 camadas. A gente tem a high, a medium e a low. Tá? Então aqui, a high, eu tenho a maior dedicação de recursos e menor concorrência de queries, com paralelismo ativo. A média, eu tenho menos recursos e mais concorrência de query, com paralelismo ativo também. E na low, eu tenho a maior concorrência de queries, a menor dedicação de recursos e é serializado a execução aqui. Em queries analíticas, eu recomendo executar tudo com a medium, tá? Que ela tem a melhor proporção paralelismo, dedicação de recurso e concorrência. Na high, eu recomendo fazer processos de batch, de carga, ou algo nesse sentido. E na low, é mais conexões administrativas, ou então inserções serializadas, né? Se você não vai fazer, eu não vou fazer um insert em batch, eu vou fazer um insert serializado, né? Um insert linha a linha. Então, execute no low para você não prejudicar tanto as outras duas conexões. Se eu salvar aqui, ele está conectado no médio. E aqui, não fiquem preocupados com essa query, ela tem disponível no meu cookbook lá, no nosso GitHub. Se eu executar ela aqui, eu vou criar a minha view. Né? Então, estou dropando a view, criando ou dando replace na view desse nome e com essa estrutura. Então, eu estou fazendo join aí de algumas tabelas do esquema, como eu disse, SH. Tá? Aí eu vou criar uma tabela baseada nessa view para a gente ganhar um pouquinho mais de performance. Né? Ele vai falar que já existe essa tabela, porque eu já criei ela, né? Por isso que ele deu um erro aqui. E aí, para mostrar para vocês, quero mostrar a performance do banco Oracle aqui com essa terceira query. Então aqui eu estou fazendo um count asterisco, contando todas as linhas da tabela line order do esquema SSB. O que é esse esquema? É Star Schema Benchmark. É para fazer um benchmark de performance mesmo. Então eu vou pedir para ele executar aqui agora. Eu vou voltar na tela daqui na console de serviço para monitorar essa query que eu acabei de executar. Porque na console de serviço a gente tem todas as ferramentas disponíveis aqui e monitoramento do banco também. Né? Então aqui, como vocês podem ver, eu consigo ver como está sendo usado o meu percentual de utilização de storage, de CPU, né? De quais, se tem um statement rodando, né? E aqui no atividade, eu consigo ver em tempo real como está a performance do meu banco pela console da cloud. E aí aqui eu já estou vendo aqui que ele já até deve estar terminando de executar. Vamos ver aqui, ó. Vou ir nas SQLs monitoradas e ver se ele... Ó, ele já executou em 38 segundos uma query que contou, vamos voltar lá, que contou quase 6 bilhões de linhas em 30 segundos. Tá? Então, mas é uma query simples. Então eu vou fazer aqui uma query que a gente tem join, tem filtro, né? Tem group by, tem order by. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar. Né? E é uma query também em cima do SSB, como vocês podem ver aqui, ó, que é um esquema que tem mais de 6 bilhões de linhas. Né? Então, se a gente voltar lá para cá, né, eu vejo ele executando a query aqui, ó, já foi 14 segundos. Se eu escalar ele em tempo real aqui, ó, ele não vai cair a query. Ele vai aceitar o processo, ele vai ficar aqui, ó, scaling in progress, mas ele vai ficar verdinho, tá? E a query tá rodando aqui, galera. Rodou aqui, ó, 34 segundos e ainda tá rodando e o meu scaling tá acontecendo ali também. Vamos ver, ó, ainda está rodando a query aqui. O scaling está acontecendo também.
Quando ele terminar de acontecer, ele vai ficar com a palavra em ativo aqui de novo. E esse OCPU count vai mudar para 2, né? Porque eu subi um a mais. Olha lá, ele terminou e eu fiz o autoscaling junto, então quer dizer que ele não resetou, ele não rebootou nem nada. Ele estava em pé. Né? Em 49 segundos, ele trouxe aí pra gente o resultado aí com filtro de uma tabela de 6 bilhões de linhas. Aí. Então, só para vocês entenderem, vocês têm essa performance disponível, né, já no free tier. A única limitação é que no free tier você tem apenas 20 gigas. Tá? E aí agora a gente vai testar isso com o Oracle Analytics Cloud. Né? O Oracle Analytics Cloud por baixo, né, por cima, na verdade, na camada de visualização, conectando nesse banco para mostrar o quão poderoso esse banco fica. Tá? Então a gente vai voltar para a nossa console aqui da Oracle Cloud e eu vou vir aqui agora na parte de soluções e plataforma Analytics Cloud. E aí a gente vai começar a explorar um pouquinho desses dados que a gente acabou de criar. Né? Para criar uma instância de Oracle Analytics, muito tranquilo também, pessoal. Só vim aqui, Create Analytics Instance, dá um nome para ela. Eu já criei uma que chama TDC para a gente aqui hoje. Né? Escolho quais são as capacidades, né? Se eu quero uma versão self-service ou se eu quero uma versão enterprise do Analytics. Tem bastante diferença entre as duas, mas na questão das duas, a parte que eu vou explorar aqui com vocês hoje e a parte que está contemplada no meu cookbook, tudo está disponível na versão self-service. A parte do Analytics Cloud não é gratuita, não está contemplada no free tier, mas com os créditos do seu teste, você consegue instanciar um Analytics e brincar com ele, sim. Eu só tenho free tier hoje, já peguei um trial da Oracle. Você pode baixar para aprender, para fazer um pouquinho de desenvolvimento, né? Para estudar o Oracle Analytics, você pode fazer o download do Oracle Analytics Desktop e instalar na sua máquina. Né? Ele não é um ambiente colaborativo, mas tudo que eu mostrar aqui de desenvolvimento vai estar disponível lá também e você vai conseguir se conectar no seu Autonomous Data Warehouse, tanto free tier quanto normal, com ele sem problema nenhum. A gente vai explorar aqui na versão self-service. A gente tem uma recomendação mínima de 2 OCPUs. Uma OCPU a gente entende que é um ambiente não produtivo. Tá? E aí tem a questão de licenciamento. Né? Não vamos falar disso aqui, estamos falando de cloud, então licenciamento incluso, não quero saber disso. Né? E o acesso pode ser público, né? E você limitar os IPs que podem acessar a sua instância, ou o acesso pode ser privado. E aí, quando você tem um acesso privado, você precisa criar uma VPN, né, com o seu ambiente de nuvem. Tá? No caso aqui, para facilitar o nosso desenrolar, vou no acesso público, né, e crio. Então, basicamente, tranquilamente, aí a gente consegue, com poucas informações, poucos inputs, a gente já consegue criar uma instância aí de Oracle Analytics Cloud. Né? Dei um nome, falei a capacidade. Mas como eu faço o sizing disso? Como eu penso na capacidade do Oracle Analytics Cloud? A gente sempre posiciona um mínimo de 2 OCPUs. Inclusive, eu não comentei, mas tem ele por usuário também. Né? Acabei não mostrando para vocês. Mas se a gente voltar aqui no Create Instance, né, aqui eu posso escolher por usuários. E aí aqui eu tenho um mínimo de 10 usuários e um máximo de 3.000. Tá? Então, eu tenho tanto por usuário quanto por OCPU. Mas quando a gente fala OCPU, né, que é o core físico com hyperthreading habilitado, então que são 2 CPUs virtuais, quando a gente fala dele, você não tem limitação de usuário, né? Usuário nomeado. Né? Mas a gente tem uma métrica de referência que a gente fala de mais ou menos 50 usuários concorrentes por OCPU. Então, com 2 OCPUs aí, que é o mínimo que a gente recomenda, você já tem um ambiente bem robusto aí para poder colocar até mais pessoas para utilizar. Né? Se eu tenho poucos usuários, eu vou ter 15 usuários só. Então você vem e instancia o Oracle Analytics por número de usuários. Vou dar um cancel aqui. A nossa está criando. Essa é uma ferramenta que demora um pouco mais. Tá? Ela demora por volta de meia hora para ficar pronta, por isso que eu já deixei uma aqui e chama TDC pronta para a gente não perder tempo com isso. Né? Então, a partir do momento que ele está criado, ele te libera uma URL. Quando a gente clica nessa URL, ele te leva para o Oracle Analytics Cloud. E aí aqui a gente começa a explorar os nossos dados. E vocês vão ver que é extremamente gráfico.
o usuário de negócio que não tem conhecimento de programação ou de SQL, ele vai conseguir utilizar o Oracle Analytics com muita tranquilidade e ele vai trazer bastante insight, porque ele é a pessoa que conhece muito do negócio, vamos pensar nesse sentido. Tá? Então, primeira coisa, estou aqui na minha telinha. Né? Quando eu sempre falei que as ferramentas da Oracle vão ter um celery menu hambúrguer aqui, né? E por aqui a gente consegue navegar por todos os segmentos da ferramenta. Né? Então, só para dar um overview, nesse catalog aqui é onde ficam os nossos projetos, tanto os pessoais quanto os compartilhados. No Data é onde eu vejo meus datasets, né, minhas bases de dados, meus bancos de dados. Né, eu consigo criar data flows, e aí eu vou mostrar para você o que é isso. E aqui já começa o Machine Learning. Lembra para vocês que eu falei que era uma ferramenta com Machine Learning muito embarcado aqui. Né? Então eu tenho bastante Machine Learning apoiando o usuário, o cidadão de dados, vamos dizer assim. Né? Eu tenho bastante Machine Learning apoiando ele aqui para a gente poder... E os scripts que treinados, né? No conceito de Machine Learning, a gente tem sempre o treinamento, né? Que é você fazer a máquina aprender, e depois a aplicação, que é você usar o que a máquina aprendeu para dentro do seu modelo de dados. Né? Então, os aprendizados ficam aqui nessa lâmpada, né, onde fica o Machine Learning aqui. E por aqui, né, a gente consegue, no Academy, eu consigo acessar a documentação da ferramenta. Muito legal isso aqui, tá, pessoal? A gente consegue sair daqui direto para a documentação se tiver alguma dúvida. Tá? E na console eu consigo fazer trabalhos administrativos aqui dentro. E nos jobs eu monitoro quais são os jobs que estão rodando na instância. Né? Isso são visões de administrativa, né? Eu sou o único usuário aqui. Bom, para eu criar um dataset, eu posso criar do meu banco, né? Eu venho em Create, Dataset. Eu não tenho nada, eu acabei de criar essa instância para a gente aqui. Então eu não tenho conexão com o meu banco, eu não tenho nada aqui no meu ambiente. Então aqui eu posso jogar um arquivo do meu computador, então eu posso jogar um CSV aqui, um Excel aqui também, sem problema nenhum. Ele tem uma limitação pela console de 300 megas, tá? Se for mais que 300 megas, você precisa usar uma ferramentinha que chama DataSync. E aí ele carrega direto no espaço de armazenamento do Oracle Analytics. Eu quero conversar com aquele banco que a gente criou, juntos aqui. Então eu venho aqui, Create Connection, e aí eu vou me conectar com quem? Essa já é a lista de bancos disponíveis que a Oracle tem aí no Oracle Analytics. Isso é uma coisa legal da cloud, pessoal. De quarter em quarter, né, de trimestre em trimestre, a gente traz grandes atualizações para as ferramentas para deixá-las sempre no estado da arte, vamos dizer assim. Para eu me conectar no meu Oracle Autonomous, eu clico aqui, e aí ele vai pedir um nome, eu vou dar aqui o nome dele, PDC, inscrição é opcional, e aí ele está pedindo a Client Credentials. Lembra daquela wallet que a gente baixou lá no começo? Vem aqui, Select, e aí eu vou aqui na minha pasta de downloads, ela aqui. Ele já vai entender o nome de serviço, né? Tudo que eu preciso para conectar, todo o endereçamento, a porta, tá tudo dentro desses carinhas aqui. Eu vou aqui me conectar no médio e vou entrar com o meu usuário admin. Com aquela senha que a gente fez quando criou o banco. Eu dou um save. Pronto, minha conexão está criada. O que ele vai fazer? Vai mapear o banco para mim. Então ele mapeou todos os esquemas. Eu criei, se não me engano, no OML User. Então o OML User está aqui. E a gente criou a tabela DVSH. Então eu posso, né, tem um monte de tabela aí. Vou procurar aqui. Aqui, ó, DVSH. E aí ele vai listar para mim as colunas da DVSH. Né? Então tudo graficamente aqui. Né? Procurei a base de dados, achei o espaço que ela estava, achei a tabela, mapeou as colunas, e aí eu dou um adicionar todas, ou adiciono só as colunas que eu quero, né? E aí eu posso dar um preview. Então aqui ele já está conectado no banco e já está puxando os meus dados de lá. O que eu posso fazer também, quem é um usuário que conhece um pouquinho mais de SQL, eu posso vir aqui, o que o Analytics fez para mim? Eles criou o Select para mim. Eu posso mudar isso e colocar um asterisco, por exemplo, que ele vai aceitar também. Né? De em preview, ele aceitou também. Temos duas maneiras de acessar esse dado, tá, pessoal? Então a gente pode acessar o dado em cache automático, que o Analytics vai fazer o seguinte: vai dar um select lá no banco, vai trazer toda a base para o cache dele e vai fazer as queries todas no cache dele. Quando o dado é muito grande, a gente pode fazer
live, né? Essa tabela aqui, se não me engano, tem 900 mil linhas, né? Um pouquinho a mais até. Eu posso fazer um acesso live e aí eu sempre vou estar buscando o select no banco de dados, né? Como a gente está trabalhando com um data warehouse que é para isso, é para ele processar, é para ele mastigar a informação para a gente pode deixar o acesso live, que a gente inclusive ganha até performance. Por quê? Porque o Oracle Analytics ele tem muita sinergia com o banco Oracle. Então ele consegue abstrair várias queries para o banco. Tá? Então, se eu der um adicionar, a gente tem o nosso dataset já salvo dentro do Oracle Analytics. E aí, aqui já começa a aparecer o Machine Learning para a gente. Então, eu tenho uma série de recomendações que o Oracle Analytics me dá, porque ele mapeou a minha base de dados e aí ele traz recomendações de extração e enriquecimento aqui, porque o Machine Learning mapeou a minha base. Então, vamos ver aqui. Eu sei que, no nome do país, ele me trouxe uma série de recomendações. Então, por exemplo, eu quero que me traga a capital desse país aqui. Enriqueça essa base para mim. Ele tem a informação já na nuvem, ele vai lá, consulta nessas tabelas que estão disponíveis na nuvem e traz para a gente. Então, tá vendo? Trouxe certinho aqui as capitais. Eu quero a população. Vamos ver se ele traz a população para a gente aqui. Aqui, population. Então, clico aqui também. Rapidamente ele vai lá, busca nessa base de dados que está dentro da Oracle Cloud, ele traz para a gente aqui a população dos países também, né? Para salvar esses passos que a gente fez, só dá um apply script. E aí ele salva esses enriquecimentos na nossa base de dados. Então eu consigo enriquecer. O Machine Learning, ele mapeia a nossa base e ele consegue enriquecer a nossa base para a gente. Tá? Inclusive, essa parte é uma parte que a gente chama de Data Wrangling. Né? E por que é esse nome? Né? A gente consegue manipular a informação por aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o ano calendário. Eu quero interpretar o ano calendário como um texto, como um atributo. Né? Então aqui, tudo que tiver selecionado no Oracle Analytics, a gente vai vir nesse canto inferior esquerdo e falar, Analytics, trate como um atributo. Para quem está preocupado do Analytics ser apenas em inglês, não fique. Tá? O Analytics, ele segue, o Analytics Cloud, ele segue a linguagem que está no seu navegador. O meu navegador aqui está em inglês, por isso que o Analytics está em inglês. Se o seu navegador estiver em português, ele vai ser em português também. Tá? Então, pessoal, aqui por essa parte dá para fazer bastante coisa. Tá? Dá para manipular o dado, criar coluna nova. Né? Vocês podem ver aqui que a gente consegue converter, tem várias ações rápidas aqui. Tá? E aí a gente vai criar o nosso projeto. Eu vou aplicar o script do que eu mudei aqui e a gente vai criar o nosso projeto. Eu posso criar o projeto com essa base a partir daqui ou, para fazer um caminho mais árduo, vem aqui, Create Project, e aí a gente vai lá e escolhe a nossa base de dados que a gente acabou de puxar do banco. E aí aqui a gente começa a desenvolver. Então eu tenho 3 camadas. Né? Eu tenho a camada de preparação dos dados, que é onde eu manipulo a minha informação. Então a gente volta para aquela telinha lá que a gente estava. Né? Preciso criar uma coluna nova. Posso voltar no meio do meu projeto, eu posso voltar para a aba de Prepare e criar uma coluna nova. Eu venho para o Visualize e crio as minhas visualizações. Então, por exemplo, só de eu pegar e arrastar, ele já escolhe para mim qual é a melhor visualização. Então, vem aqui, quero ver o tanto que eu vendi nessa base. Então, eu já peguei, já foi lá, já buscou a quantidade. Se eu pegar e arrastar, ele vai criando aí para a gente. Né? Inclusive, esses big numbers, né? A gente pode até fazer Spark Charts. Né? E que legal também. Ele entende as colunas de data como data e quando ele entende, ele te dá todas as quebras prontas. Né? Então, essa aqui está numa granularidade de hora, se não me engano. Eu consigo trazer a granularidade de mês, por exemplo. Então, vou vir aqui e jogar aqui no gráfico mês. E vou fazer isso para esse outro gráfico também. E aí, como vocês estão vendo, rapidinho ele já vai processando aí para a gente. Eu não quero que o Analytics escolha as visualizações para mim. Eu quero escolher. Eu posso vir aqui, tá vendo que tem essas barrinhas aqui nesse cantinho? Eu posso vir aqui nas barrinhas e escolher uma das visualizações de várias visualizações padrões que já vem com ele, e você também pode adicionar visualizações customizadas que estão disponíveis na internet. Tá? Inclusive tem uma biblioteca, quem pesquisar aí Oracle Analytics Library, né, no Google aí, vai conseguir achar aí uma biblioteca que tem um monte de visualizações customizadas para adicionar aqui. Então eu vou fazer um gráfico bem complexo, na verdade, aqui para mostrar para vocês. Eu vou correlacionar quantidade
e o tanto vendido com o nome do produto. Né? Então, vou jogar ele aqui. E aí ele vai fazer um espalhamento aí de todos os meus produtos, né? De quantidade e tanto vendido. Vocês podem ver que tem alguns padrões aqui, né? Tem uns que eu vendi pouco e deu bastante conteúdo, né? Tem uns que foi meio termo, tem uns que eu vendi muito e não me deu tanto poder de venda, né? Tanto fluxo. E aí eu posso falar para o Analytics assim, com um clique, posso vir aqui, Analytics, faz para mim uma clusterização desses dados e traz para mim essas informações. Aí eu consigo clusterizar essa informação com um clique apenas. Você pode fazer uma clusterização na mão? Pode, porque você pode criar métricas calculadas que vão ficar debaixo desse My Calculations, criando direito aqui e colocando Add Calculation, ou aqui no maisinho também Add Calculation. E aí você consegue fazer isso. Ah, tem outro caminho sem ser de clicar aqui e vir em estatística e aqui? Tem sim. Tá vendo que tem essa lupinha com essa barra? Por aqui você pode também pegar e arrastar e falar aonde vai ser executado isso. Né? Por exemplo, a gente pode executar um forecast na própria camada de visualização. Né? Eu vou trazer aqui o mês e o tanto vendido para a gente. E aí ele vai criar automaticamente para mim um gráfico de linha. E dentro desse gráfico de linha, a gente pode executar um forecast. Né? Vou aqui, estatística, forecast. E aí ele vai forecastear para mim baseado aqui nessas premissas. Né? Então, o que é o padrão? O padrão é um método Next, né? Os próximos 3 períodos, e os modelos que a gente pode escolher. Arima, Seasonal Arima ou Time Series, né? ou série temporal. E pode escolher também as predições, né? O intervalo de predição, 90%, 95% ou 99%. E aí ele faz para a gente. Por que 3 períodos? O período do meu gráfico está em mês. Então a gente vai aí 3 meses aqui. Né? Como vocês podem ver, é bem tranquilo de desenvolver visualizações, né? As visualizações são interativas, né? Se eu vou colocar 2 aqui para a gente, não era essa visualização que eu queria. Vamos lá, vamos mudar. Só dar um delete, ele também deleta. Né? Então vou trazer só essa aqui. Se eu criar também, né, uma visualização que tem, por exemplo, a categoria dos meus produtos, né, e o tanto que eu vendi, ele vai criar uma visualização de barra. Eu não quero uma visualização de barra, quero uma visualização de pizza. Né? Eu posso mudar aqui, né, clico aqui, já sei que a pizza tem esse símbolo, clico aqui e aí ele fez para mim. Eu posso usar essa visualização como um filtro. Estão vendo aqui, ó, tem o filtro aqui desenhadinho. Se eu clicar aqui, ativa, ou se eu clicar aqui, também ativa. E aí, por exemplo, eu quero filtrar periférico e acessório. Ele vai filtrar todas as outras visualizações que estão dentro desse canvas. Tá? Clicando aqui fora, ele desfiltraria. Você pode colocar filtros dentro das visualizações, né, como pode ver essa caixinha. Pode colocar filtros aqui em cima, como também esse filtro aqui de cima, ele pode ser pinado. E aí, quando você coloca um filtro aqui em cima, ele filtra o canvas todo. Quando você faz o pin no filtro, né, e ele fica com o pin azulzinho, ele vai filtrar todos os canvas do projeto. Lembra que eu falei que o Machine Learning está disponível em todos os passos. Né? Então, eu quero que ele faça aqui para mim. Explica para mim o comportamento dessa coluna. E eu tenho esse explicar em todas as minhas colunas. Então, eu vou pedir para ele explicar para mim a categoria de produto. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 4 coisas para mim. Ele vai tentar trazer fatos básicos. Ele vai tentar fazer uma attribute importance e trazer todos os principais drivers que drivam essa coluna. Ele vai tentar criar segmentos que explicam o comportamento dessa coluna e vai tentar trazer anomalias. Então, o que basicamente ele fez? Olha, ele falou que é um atributo de texto de 5 valores únicos dentre 918 mil linhas. Vocês viram que executou bem rápido. A mais comum é software e outros, e a menos comum é hardware. E aí ele sumariza esses dados, que basicamente, ele correlacionou todas as minhas categorias de produto com todas as minhas métricas que eu tenho na minha base. Eu vou ir nos key drivers, vamos ver se ele já achou. Ele ainda não achou, porque ele chama uma biblioteca Python de dentro do Analytics mesmo, né, que vai tentar achar esses drivers. E como é uma tabela de 1 milhão de linhas, é uma tabela que demora um pouquinho mais aí para poder ser feito. Ele tenta também
trazer os segmentos e ele tenta também trazer as anomalias. Os fatos básicos e as anomalias são scripts mais rápidos, tá? Esses dos key drivers e os dos segmentos, eles são scripts mais lentos. Então, se tá vendo que ele já traz uma série de anomalias para a gente. Tá? Então, se eu gostar desses gráficos, eu posso selecioná-los e adicionar os selecionados. E aí ele cria um terceiro canvas para mim com o explain que foi executado. E aí ele trouxe para mim aí todo o explain aí para a gente. O que é o legal? Isso aqui, né, esses risquinhos, são métricas calculadas. Né? Ele calculou isso para a gente por trás. Ele traz aqui, ó, debaixo do My Calculations já fica todas as métricas calculadas aqui para a gente. Então, é o Machine Learning, mais uma vez, aí apoiando no desenvolvimento dos seus insights e dos seus projetos e dos seus dashboards. O Narrate é para a gente narrar a história. Basicamente, eu consigo criar notas aqui, linkar elas com alguns dados, né, e eu trago o canvas que eu quero apresentar, jogo ele aqui. O nosso canvas aqui está aqui, né? Eu quero vou criar uma notinha aqui. Esse dado, por exemplo, vendeu pouco e foi poucas quantidades, mas bastante valor. Por exemplo, isso é um site muito simples aqui, tá? Não quis deixar complexo. Eu posso atrelar, né, a esse dado. Então, eu atrelei a minha notinha aqui ao dado, tá? Ela está atrelada. Vamos ver aqui se ela atrelou. Ela está atrelada assim. E para apresentar, a gente vem aqui, ó, no símbolozinho do play aqui em cima, e aí a gente apresenta em full screen a nossa. Olha lá, e a minha notinha fica mantendo a proporção aqui com ele. Tá? É possível também você usar uma coisa que a gente chama de freeform. E aí você pode colocar um gráfico em cima do outro. Né? Aqui eu estou no esquema autofit. Né? Então, quando eu jogo uma visualização, ela vai tentar encaixar na outra, vai tentar ficar para ficar melhor possível na tela que você está. Tá? Então, é possível também ser utilizado uma freeform. E aí você pode fazer o que você quiser. Aí a imaginação é o limite, vamos dizer assim. Para salvar o nosso projeto, a gente clica aqui no disquetezinho, né? Para quem nasceu em 2002 aí talvez não conheça, mas aqui é um símbolo de disquete para a gente salvar o nosso projeto. Eu posso salvar numa pasta pessoal, né? No My Folders, como eu posso também salvá-lo numa pasta compartilhada. E aí quem tiver acesso à pasta compartilhada pode acessar esses dados, tá? Só para a gente finalizar aqui nesses 3 minutinhos finais, eu quero mostrar para vocês mais uma feature bem legal que tem já dentro do nosso Oracle Analytics, já nessa versão standard, que é o Dataflow. Dentro desse Dataflow é onde você consegue fazer ETL, né? Você consegue transformar você consegue fazer transformações da base de dados fisicamente, tá? Porque você consegue salvar a base de dados final tanto dentro do Oracle Analytics quanto dentro de volta lá no banco Autonomous. Né? E aí você já tem graficamente uma série de passos aqui. Por exemplo, se eu quisesse criar um valor acumulativo, criar um forecast, teria tudo por aqui já graficamente. Fazer um join, você não vai precisar ficar select tal e tal, where isso aqui é igual a isso. Você não vai precisar fazer nada disso. Graficamente você vem, arrasta o join aqui e aponta as tabelas que você quer juntar. Tá? E ainda você escolhe se vai ser left, se vai ser inner, né? Que são vários tipos de junção aí de tabelas dentro do banco para fazer a análise. Tá? E também é por aqui que você faz o machine learning. Né? Então eu consigo treinar uma predição numérica, uma multiclassificação, uma clusterização e uma classificação binária. E aqui dentro do Oracle Analytics já vai ter bibliotecas disponíveis para você rodar esse machine learning. Por exemplo, vou rodar como eu estou fazendo, eu vou querer fazer uma predição numérica, por exemplo, coloco aqui, né, e falo, quero rodar um CART, porque essa minha base de dados, ela não é um data frame bonito, vamos dizer assim. Eu precisava transformar tudo isso em números, né, precisava trabalhar em cima dessa base de dados, diminuir alguma granularidade, né, dependendo de qual predição numérica que eu quero fazer. Eu sei que esse modelo que eu treinar aqui, ele vai ser uma porcaria, que a máquina não vai entender direito a correlação entre os atributos escritos em texto com os números. Né? Então, o ideal seria transformar tudo em número, né, fazer uma tabela fato mesmo, que só tem
números. E aí você conseguiria treinar esse script. Esse script aqui eu não vou rodar ele, porque ele demora mais ou menos uns 2 minutinhos, né? E aí vai acabar o nosso tempo. Mas ele ficaria aí, ele já treinaria, a máquina já tentaria aprender alguma coisa com esses dados que eu imputei para ela. Isso tudo no Dataflow e graficamente.